Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos orar nesse momento. Grande Deus, Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa palavra diante de nós. Pedimos ao Senhor que possa operar, ó Deus, através da pregação da palavra, e que o Senhor, ó Deus, venha iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento e tocar o profundo do nosso coração com a sua palavra. Em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que não há mérito humano e nem capacidade humana alguma que possa ser capaz de alcançar o profundo do coração do homem com palavras, mas através da ação do seu Espírito, no mistério e no ministério da pregação, o Senhor opera isso. A sua palavra é poderosa, é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de adentrar e fazer separação entre alma e espírito, juntas e medulas. A sua palavra é suficiente, inspirada, e sabemos que ela é proveitosa para o ensino, edificação, exortação, a fim de que todo homem, todo crente, seja perfeito. Ó Deus, nós te rogamos, fale conosco, Pai. Nós suplicamos, ó Deus, a sua voz, doce, mansa, suave, a sua voz que nos tira de uma posição de moribundos, caídos e fracos, e nos ergue, nos perdoando, nos fortalecendo e nos conduzindo, Senhor. Ó Pai, nós sabemos, ó Deus, nós sabemos da nossa luta e sabemos que nós não podemos sem a Tua palavra. Por isso, lhe rogamos
por graça e misericórdia, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Vou ficar sem o microfone mesmo, quero ficar assim, mais livre hoje. Amados irmãos, as informações iniciais que eu trago para os irmãos nessa mensagem a respeito dessa epístola é que essa epístola foi a epístola principal na vida de grandes homens de Deus que se dedicaram em sistematizar a hamartiologia, a doutrina do pecado. E também se dedicaram em cuidar das doutrinas centrais da salvação através dessa epístola. John Bunyan, que era um homem muito humilde, simples, de pouca leitura, um homem que não teve nenhuma formação acadêmica, que foi um dos maiores escritores de todos os tempos. O John Bunyan, as pessoas ao comentar sobre John Bunyan, elas falam que os maiores teólogos da sua geração saíam de suas igrejas e se dirigiam até a prisão onde estava John Bunyan para pedir explicação a John Bunyan a respeito de textos da Escritura. E o texto, ou o livro da Bíblia que John Bunyan mais gostava de ilustrar a esses, e mais ilustrava a esses homens, a esses teólogos da época, era Romanos. Ao mesmo tempo, Romanos é uma das epístolas mais dificultosas de compreensão, por tratar de assuntos elementares e elevados da vida cristã. E ao mesmo tempo, essa epístola, ela traz aquilo que é o mais simples e puro de evangelho sistematizado para nós. Alguém sugeriu o seguinte: se algum dia alguém furasse John Bunyan, sairia não sangue das suas veias, mas Bíblia. E o que nós mais veríamos seria Romanos. Martinho Lutero, ao ler Romanos, se converte e entende que não é pelos seus méritos, mas pela graça. E é uma ferramenta de Deus para mudar o rumo da igreja. Agostinho de Hipona era apaixonado por essa epístola, de modo que ele se dedicava à leitura e à memorização desse texto. Mais uma vez, citando a respeito de John Bunyan, ele memorizou a epístola aos Romanos, do início ao fim. Repito, um homem sem nenhuma instrução de leitura. Isso é impossível para mim, pastor. Sou um homem simples aqui da roça, conheço pouco de leitura. Ele memorizou, um homem simples memorizou toda essa epístola. Gostaria também de alencar a respeito da fundação dessa igreja, e que é crucial para desconstruirmos uma ideia da falsa ideia de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja dos apóstolos, que deu sequência à instituição de Jesus Cristo. Não é. Por quê? Duas razões claras. Ela não foi fundada por nenhum apóstolo. Segundo, ela não foi fundada nem mesmo pelo apóstolo Paulo, que escreve essa epístola. Não há registros oficiais a respeito de uma fundação ou de uma visita apostólica até Roma e a criação de uma igreja. Mas o que temos de registro histórico é que irmãos de Roma, que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, voltaram para Roma, começaram a anunciar as boas novas e funda ali a primeira igreja.
em Roma. Não há um lastro histórico apostólico na Igreja Católica, e isso é uma heresia, de modo que nós não podemos reconhecer, assim como os teólogos de Westminster não reconheceram e, pelo contrário, rejeitaram aquela fé apostólica na Igreja Católica. Segunda informação a respeito dessa epístola, no capítulo 3, até o capítulo 3, versículo 21 até o 8, 39, o apóstolo Paulo trata de forma direta como judeus e gentios são salvos. E do capítulo 6 ao capítulo 8, ele vai ser objetivo a respeito da santificação, ou seja, a parte prática, o resultado daquilo que Cristo fez pelo seu povo. Visto que Paulo tinha um desejo muito intenso de ir a Roma, e o foi. Deus respondeu à oração de Paulo, mas Paulo foi a Roma em cadeias. Ele nunca fez uma viagem missionária enviado por uma igreja, mas o próprio Deus provê que ele vai dar testemunho, que ele vai até Roma, dar testemunho de Cristo, ainda em algemas, e ter um público ainda maior assistindo. Ao que quando escreve a sua epístola a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, ele vai dizer: pela primeira vez fiquei livre da boca do leão, e ninguém me assistiu naquele julgamento, se referindo que não foi nenhum crente junto com ele. E ele vai dizer: mas eu tive a oportunidade, pelo abrir da minha boca, anunciei Cristo. Nós precisamos, então, olhando para a despedida de Paulo na epístola aos Romanos, entender que ele tinha amigos naquela igreja. Capítulo 16, ele vai registrar do versículo 3 até o versículo 16, no mínimo 26 amigos que ele tem naquela igreja. Ele cita, e é a epístola que ele mais cita amigos. Um apóstolo que não tinha fundado uma igreja, que não era o pastor daquela igreja, mas que tinha amigos naquela igreja. Membresia, eu quero só pegar esse fio aqui. Membresia é amizade, irmãos. Ser igreja é amizade. O apóstolo Paulo, ele talvez nunca foi ali naquela igreja para ensinar diretamente, fazer um trabalho específico, mas ele tinha amigos, talvez que oravam por ele, que ele orava por eles, que recebeu algumas visitas, inclusive Gaio, quando vai, ele recebe das mãos dele algumas informações específicas daquela igreja. Mas eu quero, meus amados irmãos, tendo isso de pano de fundo, entender que essa carta escrita 57 depois de Cristo, lá de Corinto, ela busca expressar um tratado a respeito da salvação mediante a graça, pela fé mediante a graça, ou pela graça mediante a fé. Nesse texto que nós lemos, eu quero ser muito objetivo. Nesse texto que nós lemos, nós vamos ter duas linhas correntes contínuas. A primeira, a eficácia da graça nos vivifica e nos mata. É a dualidade do efeito da graça no ato da conversão. Ela vivifica e mata. Segunda linha que corre o tempo todo, o batismo em Cristo e o viver para sua glória. E eu quero olhar, irmãos, então, para essa realidade que nós vivemos, de que eu percebo, ou tenho a sensação, que muitas igrejas e muitos pastores parece que vivem numa sociedade sem pecado. Conforme John MacArthur escreve um livro, fantástico inclusive. Aquela sensação que parece que
não tem inimizade contra Deus, não tem mais significado ou consequência de pecado. Eles moldam o pecado para a doença e tira a culpa do pecado e coloca sobre a psicologia para que ela resolva isso. Uma sociedade que está anestesiada para a realidade do pecado e que está absolutamente convicta de que o pecado não mais tem problema. Deus não se preocupa com os pecados, não. Eu preguei um sermão, via de regra, muito duro no sábado, para o pastor pregar, para cerca de 26 meninos que estavam reunidos, a faixa etária todas abaixo de 15 anos. Eu mostrei a eles como que Deus nos odeia por causa do nosso pecado. Ué, pastor, mas eu estou acostumado a ouvir que Deus me ama. Sim, Deus te ama. E eu ouvi outra coisa fantástica do Heber Campos Júnior, escutando uma pregação na sexta-feira. O Heber Campos Júnior disse bem assim: eu estou ouvindo uma crescente voz que diz: pare com isso, Jesus não veio condenar o mundo. Que estão zangados com os reformadores, ou melhor, com os pregadores reformados desse tempo, que eu chamo eles sim de os novos reformadores, ou os reformadores da igreja brasileira, que estão dizendo: Deus odeia o pecado e o pecador, Deus está irado. Eles querem calar essa voz dizendo: não, Jesus nos ama, Jesus nos ama, Ele não veio condenar o mundo. E o Heber Campos Júnior disse algo fantástico: Jesus não veio condenar o mundo, sabe por quê? Porque o mundo já está condenado, por isso que Ele veio salvar o mundo da sua condenação. O mundo já está condenado, e Cristo veio não para condenar por causa disso. Não precisa de Cristo condenar o mundo, Ele veio salvar o mundo. Mas essa realidade, essa verdade, que as pessoas estão tratando o pecado como doença e tentando resolver o pecado com princípios humanos e qualidades humanas e formas humanas, psicologia, antropologia. Vamos estudar a filosofia antiga para ver se a gente entende a mente daqueles homens e como eles desejam que nós venhamos resolver os nossos problemas hoje, ou desejaram que nós venhamos resolver esse problema hoje. Vamos olhar para a história e vamos tentar resolver os nossos problemas no decorrer da história, onde erramos. Não tem jeito. A sociedade está decaída. Nós somos pecadores e Deus está irado conosco. Deus nos odeia. Talvez você tenha escutado durante muito tempo uma frase que diz assim: olha, pastor, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E aí, tem uma pergunta para você: se Deus odeia o pecado e ama o pecador, por que Ele manda o pecador para o inferno? Não só o pecado. Porque Jesus podia muito bem dizer: não tem problema mais, o pecador eu vou salvar, eu só vim aqui agora, eu vou tirar vou acabar com o pecado, acabou, não tem mais problema. Quem é condenado, e Deus condena o pecado na prática e o pecador no juízo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Essa grande realidade de uma sociedade decaída, de uma natureza originalmente corrompida em Adão, que por causa do pecado de um, todos pecam, por causa da morte de um, a morte reina, e por causa da desobediência de um, todos são desobedientes. Eu digo que se uma igreja não prega sobre pecado, é porque ela já se acostumou com aquela realidade e aquilo não incomoda mais ela. Crianças precisam ouvir sobre pecado, que elas são pecadoras. Mulheres precisam ouvir que elas são pecadoras.
Homens precisam ouvir que eles são pecadores, jovens precisam ouvir que eles são pecadores, líderes precisam ouvir continuamente que eles são os piores dos pecadores, para que assim eles nunca se esqueçam que eles precisam de Cristo o tempo todo. O apóstolo Paulo, e agora eu vou direto para o texto, ele vai dizer: que diremos, pois, diante dessa realidade que nós somos pecadores, mas temos Cristo? Continuaremos pecando? Continuaremos no pecado para que essa graça que nós conhecemos aumente? Qual que é o problema que Paulo está buscando resolver aqui, irmãos? Judeus se converteram, mas olhavam para a lei e diziam: aqui a lei está me apontando um caminho, eu não consegui pela lei, e agora, já que eu tenho Cristo, mesmo que eu não consiga, não tem problema, eu posso pecar porque tem graça. E na verdade eles estavam argumentando que a graça era uma premissa para eles pecarem. Amados, como que nós precisamos entender esse contexto, porque qualquer coincidência com o tempo atual é algo que nós podemos olhar e falar: parece que é hoje, parece que é hoje. A pior coisa que tem para alguém que está confrontando o outro a respeito dos seus pecados é ouvir da boca deles: mas ainda bem que Cristo veio, né? Ainda bem que tem graça. E peca, e peca, e peca, mas tem graça. Ou seja, ele já pergunta produzindo a resposta. E ele expressa no versículo 2, no vocabulário grego, algo muito profundo: de modo nenhum. Esse termo no grego é uma palavrinha só, ni. E essa expressão é uma negação qualificada. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: de modo nenhum, aquilo, para nós hoje, aquilo que na época significava não, jamais, de forma alguma, não, não e não. Há uma expressão profunda naquilo que ele está explicando, ou seja, ele dá o título daquilo que ele vai confrontar e ele já expressa: pelo amor de Deus, não achem que isso é uma verdade. Ele vai nos dizer sobre a eficácia da graça. E aí, eu quero dar uma informação para os irmãos aqui, que na perícope original, esse texto ele tem a palavra morte se repetindo 10 vezes, e a palavra pecado se repetindo 10 vezes também. Aqueles desse evangelho macio, são duas coisas que eles odeiam ouvir: pecado e morte. E esse texto, um texto que trata a respeito da maior promessa que um crente tem em Cristo, isso mesmo, eu vou falar dela no final, vou terminar com ela. Esse texto da maior promessa que um crente tem em Cristo, nessa vida aqui na terra, ele tem 10 vezes a palavra pecado, 10 vezes a palavra morte. Ele está nos apontando para uma realidade que a graça que vivifica, porque em Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer: e ele vos vivificou estando vós mortos. Ou seja, nós estávamos mortos para Deus, e essa graça nos vivifica. E ela nos vivifica e ao mesmo tempo ela mata o pecado. Porque o versículo está nos dizendo: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se a graça de Deus
nos vivificou, como que nós estamos mortos? Nós estamos agora vivos para Deus e mortos para o pecado. Versículo 6, versículo 7, versículo 9, 10 e 11. Você pode olhar comigo, pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 9 nos diz assim: pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Versículo de número 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na graça, há uma ação simultânea: vive e morre. Aquele que estava morto nos seus prazeres, ele recebe vida, e agora ele está vivo e os seus prazeres estão mortos. Os prazeres da carne. A eficácia da graça é a ação de nos vivificar e de nos matar. Agora, eu quero que você entenda que a ação de vivificação na maravilhosa graça suficiente do Senhor Jesus é a seguinte: ela é instantânea e ela é única. Enquanto a eficácia da graça na ação de mortificação do homem, ela é gradativa, contínua e insistente. Porque assim como Agostinho de Hipona disse: eu achei que eu tinha matado o velho homem afogado quando me batizei, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Há uma constância, uma continuidade, um crescimento, e isso é a santificação, que é o tema, repito, do capítulo 6 ao capítulo 8. Há um processo, irmãos. Há um processo. Eu quero dizer uma coisa: existem muitos crentes frustrados que estão procurando psicólogos para tentar resolver os seus problemas, porque não conseguem lidar com a questão da obra de santificação na sua vida. Elas relativizam o pecado e, ao mesmo tempo, elas se cobram por causa daquele pecado. Elas não conseguem superar as suas quedas e elas continuam se culpando por causa do pecado. Eu quero dizer, há uma grande chance de pecadores que não se arrependem e não conseguem entender que ela está num processo de santificação. Há uma grande chance desses pecadores não terem se arrependido e se convertido de fato. Eles só receberam aquilo que é moralismo, o faça e o deixe de fazer, mas ainda não receberam aquilo que é o que Cristo fez. Nós precisamos, amados irmãos, entender que a ação contínua da graça, Mark Lloyd Jones nos diz isso, a ação contínua e diária da graça é a santificação na vida do crente, e não a glorificação. A glorificação é outro ato único, exclusivo e pontual. Você não vai sendo glorificado aos poucos. Pastor, à medida que eu for melhorando, eu vou sendo glorificado? Não. A glorificação é um ato instantâneo e exclusivo e um momento único. Senão, você vai estar colocando a sua glorificação nos seus bons atos, nas suas boas obras. Já que eu consegui fazer aquilo que a graça me manda ou me impele a fazer, eu vou alcançar. Não, irmãos. Não. Esse é o primeiro assunto, essa eficácia maravilhosa da graça que nos vivifica, porque nós estávamos mortos, perdidos nos nossos pecados, e ao mesmo tempo ela nos mata
nos mata para os prazeres, para o mundo, nos mata para viver na carne, ela nos mata. Segundo, versículo 3 e 4, ele vai nos apontar a respeito de uma realidade que é um sacramento na história da igreja, assim praticado, que é o batismo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E essa palavra é a terceira palavra que mais aparece no texto, batismo. O batismo é um marco na vida do cristão. O batismo, ele inaugura o membro na igreja. O batismo, ele representa um testemunho para o mundo, dizendo: não ando mais em conformidade com o mundo, agora eu ando em conformidade com Cristo. O batismo significa: velho homem ficou, novo homem ressurgiu. O batismo é um símbolo de obediência, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, não tendo pecado algum, e nem precisando fazer isso, assim fez. Nós vamos ver, irmãos, que o batismo que o apóstolo Paulo está nos apontando aqui nessa perícope significa a morte e a vida. Morte para o pecado e a vida para com Deus. Versículo 4 nos mostra a sua parte final: andemos também em novidade de vida. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele apresenta essa novidade de vida sistematizada. O velho homem fazia tais coisas, o novo homem agora faz novas coisas. Quando escreve aos Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos entender que o ato do batismo, ele não confere graça, ele não outorga salvação, mas ele revela o coração do salvo e manifesta uma graça representada na morte e agora na nova vida. Apesar de muitas igrejas negligenciarem essa verdade do batismo ou tratarem essa verdade do batismo com simplicidade, nós precisamos entender que o batismo é algo muito importante, muito sério e deve ser tratado dessa forma. Por que nós batistas, nós não somos pedobatistas, por exemplo? Porque temos um entendimento para o arrependimento e para a fé. Apesar de sermos aliancistas, entendemos que o batismo é um símbolo que representa essa aliança, mas a aliança feita pelo sangue de Cristo Jesus é feita pelo arrependimento e fé. E entendemos, amados irmãos, então, que esse negócio de a pessoa chegou na igreja, ficou frequentou a célula 3 vezes, foi no grupo de estudo 4 vezes, foi em um culto e ainda por cima domingo à noite, e ela já vai ser batizada. Meu irmão, está fora. Fora. Por isso que a igreja hoje, São Fidélis, ela tem um número alarmante de desviados. Porque se batizou, meu irmão. Tem a parábola do semeador, que saiu a semear e frutificou 100, 50 e 30. Batizaram assim 100, 50 e 30 da noite para o dia. Ah, é? Não, pastor, estou fumando ainda, mas você quer parar de fumar? Quero, então deixa eu te batizar. Talvez te ajude. E puf. Ah, chega aqui. Não, pastor, sabe o quê? Eu divorciei, eu estou namorando um cara aí, estou morando com um cara. Não tem problema, você quer casar? Você vai casar? Vai. Então deixa eu te batizar de uma vez. E puf. Sabe o que é aquilo? Um banho de égua. Tá?
É isso mesmo. Um banho de água. Joga na água, levanta, tá bom, tchau, acabou. Assim que cavalo toma banho, você já viu? Na terra ainda, nem vai na água não. Ele deita e dá uma rolada para lá e para cá na terra, levanta e toma banho. Para com isso, irmãos. Batismo é coisa séria. Eu estava aqui, as meninas despertaram a curiosidade sobre isso aqui atrás, e tem muitas pessoas que assistem nossos vídeos também, ficam, que imagem bonita aquela lá atrás, aqui é o nosso batistério. Isso aqui é o nosso batistério. Vamos orar para essas águas se encherem aqui e nós batizarmos. E as crianças estavam aqui brincando, começaram se pendurando aqui para conhecer o que é aquilo. Aí eu fui explicar para elas, é o batistério, a gente enche de água, né? E eu pego cada um de vocês e levanto. Vou fazer isso daqui uns tempos, né? Vou batizar essas meninas daqui uns tempos, com a graça de Deus. Batizar meninas convertidas, que estão sendo criadas no Evangelho, ensinadas quem Cristo é, o que Ele fez. Não vem cá e Estão tentando até trocar o nome de batismo, irmãos. Eu não gosto dessa ideia. Batismo é batismo. Está na Bíblia como que foi que Cristo fez. João Batista estava no Jordão batizando. Jesus passou, pediu para ser batizado. João inicialmente se negou. Eu não imagino João Batista num rio que tinha mais ou menos a profundidade de um joelho, pegando no joelho, que dava para deitar e levantar sem nenhum problema de correnteza, enchendo um balde e despejando na cabeça de Jesus. Eu acredito no batismo. Nós batistas professamos uma declaração doutrinária que declara que o batismo é por imersão. Mergulha nas águas e tira das águas. Há um simbolismo até direto na linguagem grega a respeito disso. Esse batismo, ele deve ser levado a sério, porque ele representa a morte do velho homem e a vida nova em Cristo Jesus. Olha comigo agora para os versículos 5, 12, 13, que diz assim, irmãos. Versículo 5: se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Há uma simbologia direta. Cristo morreu, por isso eu mergulho. Cristo ressurgiu, por isso eu levanto das águas. Embora haja aqui só uma curiosidade, algo muito controverso no início da história dos batistas, em que um próprio batista, ele se batiza a si mesmo, depois de já ter sido batizado, ele se batiza a si mesmo novamente, e pior, depois ele se batiza de novo, mais uma vez, ele se permite batizar mais uma vez. Mas esses eram os batistas gerais, Esses não eram os batistas que nós entendemos de linha reformada, que são os batistas particulares. Os batistas praticam isso. E é um símbolo principal. Cristo morreu, ressuscitou. Eu morri e ressuscitei com Cristo. Há uma nova vida para viver. Olha o versículo agora de número 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para não lhe obedecerdes. A nova vida em Cristo não tem mais o domínio do pecado. O crente que foi batizado, ele peca? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, o pecado, ele reina no coração do crente batizado, irmãos? Do crente verdadeiramente convertido? Sim ou não? Não. Ou pelo menos não deveria reinar. Se reina, é porque não se converteu. Foi batizado, mas não se converteu. E paz, meus irmãos, existem muitos com esse status. Se batizaram, mas não se converteram. Pode ser que se convertam, e eu oro por isso, que muitos dos nossos jovens que estão perdidos, que se desviaram, que foram batizados inconscientemente, que não entenderam quem Cristo era, o que Cristo fez, eu oro para que eles se convertam. E muito embora nós vamos ter o processo invertido, se vocês quiserem eu batismo de novo aqui, não tem problema não. A Batista nasceu com negócio de rebatismo, não tem problema não. O batismo de um pastor, eu não sabia nada do batismo, você pode batizar? Posso. E na verdade, nosso estatuto prevê isso, irmãos.
O último estatuto que nós passamos aqui em Assembleia, registramos em cartório, está firmado de acordo com a assinatura de todos os irmãos, ele prevê o rebatismo naqueles que chegam aqui na igreja e não tinham entendido o que era batismo. Pastor, me batizei na Assembleia de Deus. Beleza. Até porque, irmãos, aquele que se batiza em uma denominação, ele entende que ele está se batizando e aquele batizar dele é uma entrega àquele conjunto de doutrinas que ali ele pertence e pratica. Eu já estudei com os meninos uma vez no grupo de presbíteros a respeito disso, que o próprio Pedro, ele rebatizou alguns. Por conta disso, por conta de terem recebido um evangelho, mas não pela linha apostólica, e eles chegaram, pregaram, confirmaram a conversão, aquelas pessoas naturalmente se entregaram ao batismo novamente, sem problema algum. A pessoa está lá na Assembleia, batizou, na Assembleia de Deus o cara batisma, ele se batiza nas águas, mas ele também tem que ser batizado no Espírito Santo. Então nós começamos aqui com um ponto doutrinário errado a respeito daquele batismo que ela entendeu. Uma pessoa está lá vivendo numa igreja dessas aí, que nós não entendemos ela como, nem aceitamos como igreja, é seita. Ela foi batizada. Na presbiteriana, por exemplo, que são nossos irmãos bem pertinhos, né? São os nossos mais pertos. Sérios, até um presbiteriano, se vier aqui para a nossa igreja, vai ser rebatizado, por força doutrinária de estatuto. Um batista aí renovado, da cidade aqui mesmo, que tem um monte de igreja batista agora que são fidelis, histórica até que renovada. Se vier, vai ser batizado de novo. Nós precisamos entender, irmãos, que o ato do batismo, ele tem aqui uma primeira doutrina, e a doutrina central está aqui nesse texto. A doutrina de que morreu com Cristo e foi ressuscitada com Ele. Aqui está a doutrina dos solos Cristos. Cristo, meu Salvador suficiente. Cristo, o meu Salvador maravilhoso. Nós vamos observar, versículo 13, dizendo: nem tampouco apresenteis os vossos membros para o pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos, presta atenção nisso aqui, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Um crente agora, convertido, batizado, ele é um vivo andando no meio de um monte de mortos nesse mundo. Ele anda, ele caminha, e ele vê um monte de morto. Irmãos, talvez essa compreensão do apóstolo Paulo fique mais clara, e essa mensagem fica mais clara para vocês, depois de eu citar esses 4 versículos finais para os irmãos, dentro da teologia bíblica da mensagem. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Lucas capítulo 9, versículo 23. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o resultado disso, irmãos, o resultado de tomar a cruz, seguir Jesus, entender que foi crucificado com Ele, que os nossos pecados foram crucificados com Ele, que a nossa vida no pecado, na carne, foi crucificada com Ele. O resultado é 1 João capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu e muito menos o conheceu. O resultado de um crente que entende que Deus deu graça, eu sou um pecador maldito, eu tenho que me arrepender dos meus pecados,
e me lançar aos pés do Senhor e clamar por graça. E essa graça me acolhe, me transforma. Agora, essa graça me transforma não para que eu tenha ela como uma oportunidade de pecar, porque sei que tenho perdão. A opção da graça em nós, a ação da graça em nós, não é, digo mais uma vez, não é uma salvaguarda para continuar pecando. Vou continuar pecando, tem graça, vou continuar pecando. Somente a ação da graça em nós, mediante as nossas falhas diárias, somente essa primeira ação dela, de nos quebrantar e nos fazer entender que nós pecamos, já é um sinal de que nós não estamos mortos. Tem vida, tem graça pulsando correndo em nossa veia. Opa, pequei e fui incomodado. Tem graça pulsando. Tem graça pulsando. Nova vida. Isaías capítulo 53. A partir do versículo 4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. Quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Até aqui. E é muito cômodo para nós olharmos para esse texto e imaginarmos: uma febre foi lançada sobre Cristo, uma dor de cabeça foi lançada sobre Cristo. E o falso evangelho só vê isso nesse texto. Uma dor de barriga foi lançada sobre Cristo. Um câncer foi lançado sobre Cristo. Ele morreu por nossas enfermidades. Agora, essa é a visão da sociedade sem pecado, irmãos. Agora, a sociedade que entende a sua natureza pecaminosa. Um crente que entende o seu pecado, ele olha, ele levou sobre si a minha dor, a dor da minha alma, a minha agonia da alma, que nenhum remédio pode curar. Ele levou sobre si a minha dor, uma dor no sentimento ímpio. Ele levou sobre ele a minha dor de estar longe de Deus, de estar preso nas amarras do diabo, e estava doendo o meu pulso de tanta dor que aquelas algemas estavam fazendo. Essa dor ele tomou sobre si. Ele levou sobre si a minha dor nas costas, porque eu estava envergado de tanto pecado das minhas costas doer. Ele tirou o pecado de cima de mim. Ele levou sobre ele a pior da dor, a dor de o final de uma vida sem pecado, uma vida com pecado, a dor de um final de uma vida em pecado, a dor da eternidade no inferno. Por isso que eu quero terminar
lendo o versículo 14. Porque é a maior promessa que um crente tem do Senhor Jesus para viver aqui na terra. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pastor, pequei. Pecado te dominou? Não, pastor. Eu estou arrependido. Eu estou completamente revoltado contra mim mesmo. A promessa de Deus sobre a sua vida é que o pecado não vai mais reinar. Você não está mais dominado. O pecado não diz faz, vai, vem, está aqui, aproveita. Não tem mais. Há tropeços. Mas não há continuidade no pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. É a maior promessa do Senhor Jesus para nós aqui nessa terra. Tem muitas pessoas correndo atrás das promessas de Cristo aqui nessa terra. Eu quero a prosperidade. Eu quero uma vida 100% de saúde, problema nenhum de saúde. Pastor, eu quero ter uma casa maneira, um carro jóia, eu quero ser rico. Correndo atrás das promessas do Senhor Jesus. Qual tem? Quero dizer uma coisa para os irmãos. Sabe o que mais me incomoda quando eu subo aqui nesse púlpito? É saber que eu sou um pecador. É a realidade do meu pecado. O que mais me incomoda na minha vida ministerial não é lidar com o pecado dos outros, com a dinâmica de pecadores. É lidar com a minha realidade de pecado. Anelo tão logo ver o meu Senhor dizendo, pode vir, agora não tem mais pecado. Por enquanto, me deleito nessa realidade aqui, que o pecado não tem domínio mais sobre a minha vida. Se deleite nessa verdade, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da graça. Feche seus olhos. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu. A mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Diga isso com verdade no seu coração. Levarei eu também minha
Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo não mais eu. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, não declarar quem nós somos ou o que Tu deves fazer, mas declarar quem Tu és, e Tu és nosso Salvador. Tu és nosso Salvador, aleluia. Ó Pai, obrigado porque Cristo veio ao mundo, viveu entre os homens, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e vive e reina para todo sempre. Obrigado porque esse sacrifício matou o nosso velho homem e essa ressurreição ressuscitou-nos, vivificou-nos para a vida eterna. E a vida que temos, ó Deus, em Cristo, e a vida que vivemos em Cristo e para a glória de Deus Pai. Ó Pai, aniquile em nós o pecado, mortifica-nos dia após dia e haja, Deus, com a Sua palavra em nosso interior, para que flua de nós rios de água viva. Que nós possamos ser santos, como o Senhor é santo. Ó Pai, que o Senhor possa, através da Sua palavra, alcançar os corações, de modo que cada coração produza frutos de arrependimento e crescimento, Pai, crescimento em Cristo, crescimento do novo homem em Cristo Jesus, um crescimento em graça e em conhecimento, um crescimento, Pai, na palavra, Pai, e que possamos viver, ó Deus, uma vida como vivos em meio aos mortos, para que através de nós a vida possa ser anunciada aos vales de ossos secos onde passamos, ó Deus, e que nós possamos profetizar aos vales de ossos secos: Cristo morreu para te vivificar. Cristo morreu para que você morra para a sua vida de pecados e ressurgiu para te vivificar e te dar vida nova. Em nome de Jesus, nós assim oramos. Ó Pai, que cada crente possa viver essa promessa: o pecado não terá mais domínio sobre vocês, e que nós possamos viver em santidade ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Em oração silenciosa, estamos assim encerrando o culto dessa noite.